e chamar o deputado federal Rodrigo Valadares, que é o relator do PL da anistia. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? A gente está aqui com quase 14 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Queria agradecer demais a sua disponibilidade para bater esse papo com a gente. Bom dia. Bom dia, Marco Antônio, meu amigo, meu irmão. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, ainda mais desse seleto grupo, né? Meu amigo Paulo Cogos, um grande abraço. Adriles, Holiday, um grande abraço. Bom, eu acho que eu estou no lugar errado. Tanta gente importante, mais inteligente que eu, mas espero aqui poder dar uma pequena contribuição, que Deus possa abençoar a nossa entrevista e a vida de cada um de vocês. Deputado, eu vou começar trazendo uma questão que eu achei muito interessante dessa fala do Gilmar Mendes. Ele consegue, para mim, admitir, confessar vários crimes aqui, numa fala só. Mas o que me chamou a atenção foi ele trazer que ele tem vários interlocutores políticos. E eu não quero te colocar numa situação difícil aqui. Eu sei que você é deputado federal, sei que você conversou com o Gilmar Mendes sobre o PL da anistia, e eu, inclusive, até já comentei publicamente no programa falando que 2 dias depois que você sentou para tomar um café com o Gilmar Mendes falando do PL da anistia, ele deu uma entrevista falando que não vai ter anistia, que se depender do Supremo Tribunal Federal isso não vai acontecer, que isso daí não tem chance, da mesma forma que o impeachment não tem chance. E eu queria trazer para você, né, como que você, enquanto deputado federal, e você, enquanto também membro do Congresso, enxerga essa situação, e como que o Congresso, o Centrão, como que o pessoal do Centrão está enxergando esse ativismo judicial criminoso? Marco, olha, você foi muito feliz em sua fala, e realmente essa foi a nossa impressão, e eu já tive a oportunidade de falar em algumas entrevistas isso, que no Supremo, nas oportunidades que eu estive lá para tratar da anistia, a gente não via absolutamente nenhum tipo de possibilidade de clima dentro do Supremo para que fosse aprovado. Por isso que a nossa estratégia era justamente aprovar a anistia na CCJ, aprovar no plenário, que nós já tínhamos votos mais do que suficientes, temos votos mais do que suficientes, forçar a aprovação no Senado, e aí, como a gente fala aqui no Nordeste, Marco, deixar o bode na sala. Ou seja, aumentar essa temperatura para que a gente possa, olha, o Congresso legislou, o Congresso fez sua parte, e aí o Supremo vai tornar tudo inconstitucional. Existe agora o que a gente está vendo, uma estratégia por parte, né, de algumas pessoas, de tentar buscar um entendimento com o Supremo. Se houvesse entendimento, ótimo. O que nós desejamos é que aquelas pessoas saiam da cadeia. O que a gente está vendo aqui no Brasil é crime atrás de crime, mas não é realizado pelos patriotas. O que a gente está vendo é crime atrás de crime realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa estratégia era essa. Vamos ver agora com a estratégia da criação da comissão especial. Eu não vou aqui me antecipar e dizer se vai ser boa, se não vai ser boa, se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu tenho muita cautela em primeiro observar o que vai acontecer para depois tomar as minhas opiniões e providências, mas vamos aguardar a criação da comissão especial. Eu já falei com o meu líder Elmar no mesmo dia para que nós pudéssemos ser indicados para ser membro da comissão especial. Ele nos garantiu a indicação e a gente vai continuar lutando pela anistia. Vamos ver agora quais serão os próximos passos. O presidente Arthur Lira é conhecido por ser uma pessoa de palavra, goste dele ou não, essa é uma das características fortes dele, e o próprio presidente Arthur Lira garantiu que iria tramitar e aprovar a anistia. Então agora nos resta continuar trabalhando, continuar elevando essa temperatura, e canais como esse são extremamente importantes para isso, para que as pessoas cada vez mais tenham consciência, mas para que a gente possa pautar essa anistia. E eu vejo, Marcos, que nós avançamos bastante. O que vocês estão vendo aí de tudo de narrativa agora, de golpe a táxi, dessas maluquices que estão inventando, da anistia ter sido retirada da CCJ para criar a comissão especial, isso é fruto desse trabalho de vocês, desse nosso trabalho, que o tema permeou, está permeando a conversa do brasileiro. O brasileiro quer a anistia. O brasileiro quer essa justiça para o nosso país. E é isso que nós iremos lutar. Essa reação deles, antes eles tratavam como uma mera brincadeira, essa anistia. Você veja que eles não tomaram nenhuma providência. Essas providências que estão sendo tomadas agora, essa reação é porque está vendo que a coisa está andando, que o debate está sendo feito, que as pessoas realmente desejam anistia para os injustiçados do dia 8 de janeiro. Eu queria... Holiday, tem uma pergunta para o deputado?
Eu tenho sim. Bom dia, deputado Rodrigo Valadares. É um prazer estar aqui com você novamente. Eu queria te perguntar o seguinte: considerando aí os últimos acontecimentos, né? Você teve o caso dos fogos de artifício na frente do STF, você tem agora essa nova leva aí de investigações saindo na imprensa e tudo mais. Você diria que estes fatos estão influenciando de maneira negativa os deputados do centro, porque no fim do dia é isso que nos interessa, né? Nós temos um apoio maciço na direita, mas nós sem o centro não conseguimos avançar com a anistia. Isso tem impactado negativamente esses deputados, essa ala da Câmara dos Deputados? Holiday, com as pessoas que eu venho conversando, principalmente do centro, eu vou lhe dizer de maneira muito sincera e muito verdadeira. O impacto é zero. Zero, zero, zero. Até porque as histórias são muito absurdas. Não são revelações bombásticas, diferentemente do que esse establishment acredita, que estão trazendo revelações bombásticas. Veja aqui a foto de sua mulher aqui com outro. Eles estão achando que estão trazendo isso. Na verdade, eles estão trazendo histórias tão absurdas que nem aquele mais fanático, apaixonado petista consegue acreditar. Um atentado para explodir o STF, utilizando rojão e espada, que é o que a gente usa aqui nas festas juninas, guerra de espada, guerra de rojão. Esse é hilário. Né? Aí agora a tentativa de assassinar Lula, Alckmin, o único presidente que tentaram matar chama-se Jair Messias Bolsonaro e ponto. É tão absurdo que mesmo... Olha, é tão absurdo, Rodrigo, que mesmo que a história deles, que eu não acredito, mas mesmo que a história deles seja 100% verdade, ou seja, que houve tudo aquilo que eles estão falando, eles estão criando um novo tipo penal. O Marco Antônio, se eu não me engano, é advogado também. Eles estão criando um novo tipo penal, que é a tentativa de planejamento. Veja que absurdo, a lei penal é muito clara, que ela diz que a execução, que a tentativa só começa com o início da execução. Até lá não existe o que você falar em tipificação penal. Atos preparatórios não são tipo penal. Atos preparatórios não configuram a tentativa, mesmo que tudo aquilo que eles estejam falando é verdade. O que eu não acredito, um golpe a táxi. Vocês já ouviram? Gente, vocês pararam para pensar isso? Um general iria utilizar um táxi para dar um golpe? A história é tão absurda que pra ninguém está comendo essa pizza. Ninguém está comendo essa pizza. Táxi! Eu vou pegar o táxi para envenenar o Alckmin. Nem Uber. Eu vou pegar um táxi para meter uma bala em alguém. Para deixar o registro. A ideia é deixar o registro da corrida. Deixa o registro da corrida lá. É uma coisa tão absurda assim que ninguém está caindo. Por isso que eu digo, não enterraram a anistia. Acabou. Não acabou. É isso que eu digo, vamos saber. Ninguém está caindo nessa história. A não ser que venham agora com provas que... E a gente pergunta, né, que quando eles querem fazer a destruição da reputação de alguém, saem logo os prints, os áudios, as conversas, até agora nada. Um táxi que o rapaz não conseguiu pegar para dar um golpe. Então, veja, a gente... Ou o brasileiro está muito avançado, que a gente não precisa de arma, não precisa de nada para dar um golpe, só basta querer ter a intenção, né? Ou realmente... Então, por isso que eu digo que não muda nada em relação ao Congresso, porque ninguém... Né, das pessoas que eu conversei, está acreditando nessas histórias malucas. Eu fiz uma postagem agora elogiando o jornalista Paulo Capelli do Metrópolis, dizendo, olha, parece que Paulo é um dos únicos, né, dessa big media que não está caindo nesse surto coletivo que absolutamente ninguém está acreditando. Eu queria... Cogos, tem uma pergunta para o deputado? Tenho sim. Quero agradecer aqui a presença do deputado, e é interessante que o Gilmar Mendes, ele cita o Milan Kundera, né? Defendendo aí a prisão política dos coitados dos patriotas. Só que o Milan Kundera justamente estava condenando os julgamentos que serviam para destruir os opositores em vez de fazer justiça, os julgamentos de vingança, os julgamentos sem lógica, os julgamentos que ninguém mais sabia por que estava acontecendo, né? Então, diante das absurdidades que nós temos aqui praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, existe algum tipo de remédio jurídico que possa ser aplicado para conter essa sanha de atropelo das instituições pelo STF? Infelizmente, o não tem. Como é que você vai lutar contra uma tirania utilizando armas democráticas? Infelizmente, não existe. Essa é a grande verdade. Na justiça, nós não iremos conseguir nada. O que nós temos que fazer é cada vez mais conscientizar a população
conseguir a maioria no Senado, que aí é onde a gente consegue dar um basta nisso. A gente sabe, e aí a verdade tem que ser dita, que quem resolve o problema de Supremo Tribunal Federal chama Senado da República. Se o presidente está em descompasso, quem resolve é a Câmara dos Deputados, através do impeachment. Isso não é novidade no nosso país, que é um país que já realizou diversos impeachments. Supremo Tribunal Federal de Justiça, quem resolve é o Senado. Eu vou aqui repetir o que Flávio Bolsonaro falou. Nós iremos chegar a ter maioria no Senado e vamos resolver esse problema. Isso é fato. Isso é fato. Agora, dói a dor da injustiça? Dói. Dói eu conversar com os familiares dos presos, com os advogados, e ver pessoas de bem, pessoas que estavam participando de uma manifestação, que em um momento ou outro pode ter fugido do controle, mas era uma manifestação de estarem presos por tentativa de golpe de Estado, que nem existe isso. Então isso nos dói. A gente quer uma resposta imediata, por isso que eu luto tanto, sou um ativista da anistia. Agora, uma hora ou outra, a casa desse pessoal vai cair. A gente não tem, Cogos, se você é uma pessoa muito inteligente, você sabe, a gente teria todos os remédios jurídicos. Uma frase que diz que as melhores leis com péssimos juízes, nada adianta. Você pode ter um país com leis ruins, porém com bons juízes, a justiça é feita. O que a gente tem no Brasil, a gente não precisa de mais leis nem de mais instrumentos jurídicos. Infelizmente, a gente precisa que os nossos juízes cumpram a lei e não estão cumprindo. Adriles, você tem uma pergunta? Deputado, o senhor muito me alegra quando diz, e eu espero, e eu quero acreditar no senhor, que o Centrão não teve nenhum tipo de efeito, essas novas revelações de golpe de táxi, né, com veneno e lança-rojão. É realmente uma coisa estapafúrdia. Mas o próprio STF diz de maneira incisiva e peremptória que não vai deixar passar a anistia. Assim como se tiver um caso de impeachment que for analisado no pleno lá no STF, eles não vão deixar passar. Disseram de maneira bem clara. Aí, se eventualmente, com o trabalho que o senhor está tendo para construir essa negociação da anistia, que o Bolsonaro, todas as pessoas, o Tarcísio, o Kassab, o Centrão, todos estão negociando essa anistia. Se acaso a anistia passar e o STF barrar, aí o que a gente faz? Adriles, agora para responder a sua pergunta, muito bem feita por sinal, e uma pergunta que eu acho que a todos interessa, eu vou recorrer aí a 3, 4 anos atrás, Sun Tzu, Arte da Guerra. Negociar avançando. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós estamos buscando fazer. Você tem que negociar, digamos assim, avançando. Ou seja, nós temos que correr para aprovar essa anistia. Nós temos que correr para tornar esse debate popular ainda maior. Nós temos que ter esse instrumento em mão. E aí o STF, com esse instrumento em mão, vai decidir o que vai fazer ou não. E se essa temperatura do nosso país, eles querem que aumente ainda mais. Uma hora vai dar errado a estratégia deles. Eu não tenho dúvida disso. Então nós temos que aumentar a pressão. É o momento de avançar, não é o momento de retroceder. Não é o momento de fazer como alguns intergalácticos, tá tudo perdido e coisa e tal. Não. O momento agora é de avançar. É de seguir em frente. É de não retroceder. É de não baixar a guarda. E é deixar que essa temperatura se eleve, que a gente consiga avanços e que eles fiquem cada vez mais com um problema maior para resolver. Se a gente simplesmente, eles falaram que não vão fazer, então não vamos deixar para lá. Eles estão no papel deles. Ou vem cá, ou você vai entrar numa guerra e vai dizer, olha, se ele chegar até aqui, eu me entrego, vou perder. Não. Eles estão fazendo o papel deles. Eles querem dominar o Brasil, estão em vias de dominar e vão dizer que não vai fazer anistia, que não vai anistiar Bolsonaro, que não vai resolver nada, que a gente vai ser expurgado da vida pública, que nós deputados vamos ser... Ou você acha, Adriles, que nós não recebemos ameaças? Ameaças diretas, porque tem coisa que a gente não fala. E não é isso que pauta o nosso mandato. A gente não deixa de avançar pelas ameaças que a gente recebe. Então, o STF pode continuar falando o que eles quiserem. Nós, como Congresso, temos que fazer a nossa parte. Nós somos um poder independente e harmônico. E o que o Congresso decide tem que ser cumprido. Se eles não cumprirem, vamos para o próximo capítulo. Eu não irei retroceder. O que eu vejo dos meus colegas deputados e senadores, que não existe apetite para retroceder, existe apetite para avançar. E essas narrativas estapafúrdias que foram criadas, nada mudam o nosso desejo de ter justiça e anistia no nosso país. Eu acho esse debate muito interessante, deputado, porque eu concordo. Eu acho que a gente tem que usar todos os instrumentos que estão à disposição, especialmente quando você está num regime que colapsou em si, né? É tipo um buraco negro. A gente está olhando para uma situação que vai precisar
qual é o mais próximo possível, né? Qual é o limite do abuso de poder e de autoridade? Se você me responder, Marco, o limite do abuso de poder e de autoridade é eu, Supremo Tribunal Federal, acusar você, X, de tentar me matar e eu conduzo a oitiva, que nem o Alexandre de Moraes vai conduzir a oitiva do Mauro Cid agora. E vou perguntar o quê? Eu vou exercer a função judicialesca, a função policial, a função de inquisidor, eu vou exercer todas as funções. Então, esse é o resumo de um Estado totalitário. Bom, até porque o meu ponto é esse, né? Por onde ficou a discussão do impeachment? O nosso produtor aqui, o Bruno, ele levantou votossenadores.com.br. O site está fora do ar. Eu estou querendo fazer mobilização fora Moraes? Silêncio? Sepulcral? Quer dizer, como que a gente vai caminhar com relação à questão do impeachment e como que você enxerga esse esfriamento da pauta do impeachment do Alexandre de Moraes? Eu tenho uma boa pergunta, Marco. Eu realmente não sei o motivo de ter tido esse esfriamento. A nossa vontade é que a gente possa voltar com essa pauta e voltar de maneira mais forte, né, cada vez mais. Talvez, devido à questão da anistia, dessas mudanças que teve, o foco foi outro. Mas eu acho que a gente tem que voltar com esse debate, tem que voltar com essa pressão, tem que aumentar a pressão. E esse é o meu pensamento. Eu acho que é isso que nós devemos fazer como representante do povo que aqui me colocou, que deseja que a minha atuação seja essa. A gente seguir e continuar. Porque, gente, eu estou aqui com várias pessoas que, todos vocês são muito inteligentes e muito estudados em história. Nada do que está acontecendo aqui no Brasil é novidade. Nada do que está acontecendo aqui no Brasil não já aconteceu no mundo inteiro. Nós já vimos regimes totalitários no mundo inteiro. Esses regimes caem. Uma hora, e aí a gente tem que ter a nossa fé em Deus, eu tenho a minha fé em Deus, a gente está aqui avançando, a gente está lutando, a gente está construindo. Uma hora a mão de Deus se levanta. Uma hora a mão de Deus se levanta e do mesmo jeito que começou, isso acaba. Eu tenho essa fé. Agora, qual é a nossa participação nisso? Qual é o nosso papel nisso? É não retroceder. É não abaixar a cabeça. É avançar. Agora, avançar de forma estratégica, avançar de forma organizada, avançar de forma que o objetivo seja concluído. E é isso que nós estamos buscando fazer e é isso que nós estamos fazendo. Não vai haver retrocesso em relação à anistia. O presidente Arthur Lira nos garantiu que iria tramitar e aprovar isso. Semana que vem eu estou de volta em Brasília, passei agora praticamente 20 dias fora do nosso país. Semana que vem estarei em Brasília, estarei cobrando novamente essa anistia e a gente vai lutar. E uma hora eles erram. Uma hora vão cometer um erro crasso e nessa hora tudo muda. Deputado, queria agradecer demais sua participação, falar que nós aqui dos programas do Fio Diário, a gente tem o Show da Manhã, mas tem vários outros programas, a gente está de portas abertas para você. Qualquer novidade, qualquer situação que você quiser trazer para a nossa audiência, pode contar conosco. Obrigado, Rodrigo. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira. Obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, Adriles, Cogos, Marco Antônio, Holiday, um grande abraço.